se a gente lê marcos de carreira, a gente acha que tudo vai acontecer ao mesmo tempo. E que essas coisas que estavam no texto ainda não aconteceram. Aí eu estou separando para vocês, eu estou provando para vocês que as coisas relacionadas à destruição de Jerusalém já aconteceram. Aquela profecia não precisa cumprir de novo. Se um dia, se tiver no decreto de Deus, destruir Jerusalém de novo, destruir Jerusalém mais uma vez, talvez ela seja construída de novo. Mas isso já não está mais no nosso foco. Se você pega o texto de Mateus, pessoal, ele dá a mesma impressão. Ele dá a mesma impressão. Ó, o Felipe falou uma coisa muito boa aqui no Instagram. Esse tempo nos força a expressar e viver características da igreja que nós não estávamos exercendo bem. Muito bem, é verdade. Em Mateus 24, o Mateus, ele escreveu o livro dele depois do Marcos, mas antes do Lucas. Mateus, se você correr o olho em Mateus 24, você vai ver que tem aqui praticamente a mesma estrutura de Marcos, com um pouco mais de detalhes, né? Aí fala assim, muita gente me foi perguntado isso antes, inclusive, né? Versículo 15, quando virdes o abominável da desolação. O abominável da desolação, no cumprimento da profecia de Daniel, o trecho de Mateus 24, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, Apocalipse de Mateus, tem o Apocalipse de Marcos, que é Marcos 13, tem o Apocalipse de Mateus, que é Mateus 24 e 25, tem o Apocalipse de Lucas, que é Lucas 21, todos eles são mini apocalipses, né, de Jesus, mas tem o Apocalipse de Jesus grandão, que é o Apocalipse, que é o último livro da nossa Bíblia, que nós vamos estudar capítulo por capítulo. Pessoal, vejam só, Mateus 15 a 20, ele dá uma selecionada aí no que já aconteceu. Aí depois do 21 em diante, começa a falar do que ainda vai acontecer. Já aconteceram tribulações piores do que aquela do ano 70. Então o abominável da desolação que está aí, pode até vir outros abomináveis de desolação, mas já veio o general Tito lá no ano 70, por isso que eu recomendei a vocês. Leiam depois lá no Google sobre a destruição de Jerusalém. Vamos pegar Lucas 21 e pegar algumas coisas dentro de Lucas 21, versículo 5. Começa do mesmo jeito, eu não vou ler o capítulo todo para a gente ganhar tempo, mas começa do mesmo jeito de Marcos, começa falando que o pessoal estava babando a construção do templo, aí fala, versículo 7, os discípulos perguntam, quando é que vai acontecer isso? Quais sinais que vão acontecer dessa tragédia toda? Aí Jesus fala, versículo 8, eu estou em Lucas 21, 8. Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vão atrás deles. Todo mundo que falar que é ungido, e falar que sabe que é o fim, não é para a gente seguir. Só que você vai dar um pulo aí no versículo 12, Jesus começou a falar uma coisa no versículo 8, foi até o versículo 11, 8, 9, 10 e 11. Lá no versículo 12, antes dessas coisas, antes de quais coisas? Que está no versículo 8, 9, 10 e 11. Antes dessas coisas, que coisas são essas que estão no versículo 8, 9, 10 e 11? Que viriam falsos profetas, falando, o tempo está próximo, agora é o fim, chegou o fim do mundo, me sigam. Então é Lucas 21, tá, pessoal? Quando vocês ouvirem de guerra, sedição, não fica assustado. Não fica pensando assim, uau, vai acontecer o fim dos tempos. Vai levantar nação contra nação, vai levantar reino contra reino. Só que Jesus fala, o próprio Jesus fala, ainda não é o fim.